25 latas. 25 latas foi a quantidade de produtos, de refrigerantes que a Coca-Cola vendeu no seu primeiro ano. Um mês tem 30 dias. Nenhum. Eu acho que foi quase uma lata por mês de Coca-Cola no seu primeiro ano. Hoje, a Coca-Cola é uma das empresas mais valiosas do mundo, do planeta Terra. Só que no seu primeiro ano de abertura de empresa, ela vendeu o equivalente a 25 latas. Por que eu tô te contando isso? Porque nós não sabemos ao certo quanto tempo leva para uma ideia sair do papel e vir para o mundo físico. Nós sabemos quanto tempo leva para uma cenoura, né? A gente coloca a semente da cenoura e nós sabemos exatamente, mais ou menos, quanto tempo leva para que essa cenoura vingue, né? E dê fruto. Saia de uma semente para um fruto, para um vegetal. Nós sabemos também quantos dias leva para uma gestação, em média. Né? 39 semanas, 40, 42 semanas, em média 37, das 37 às 42, em média é o tempo que uma gestação leva para te dar um bebê. Né? Mesmo que você queira um bebê em 2 semanas, você pode ter o dinheiro que for, não vai acontecer. É preciso, no mínimo, 37 semanas a 42 semanas. Nós sabemos também, né, quanto tempo leva, mais ou menos, uma viagem daqui para os Estados Unidos, daqui para qualquer outro lugar, ou até mesmo de foguete. A gente sabe calcular, a gente consegue calcular mais ou menos quanto tempo leva para isso acontecer. E até de um foguete, né, que vai para Marte ou para a Lua, a gente consegue calcular. Só que uma ideia, uma empresa ou um processo de transformação, não dá para saber quanto tempo leva. Quanto tempo levou ao certo, né, para a Coca-Cola virar o que é a Coca-Cola hoje? 25 latas. 25 latas. Por que eu tô falando sobre isso? E o que isso tem a ver com autoestima? Tem tudo a ver. Porque a pessoa que mais precisa acreditar é você. Em você mesma. E a gente tem uma dificuldade enorme, assim, em acreditar em nós mesmos. Imagina o dono da Coca-Cola. Uma lata por mês praticamente, né? Assim, mais de uma lata por mês, 25 latas, o mês tem 12 meses, então, eu sou ruim de conta, tá? 30. Então, assim, 25 latas durante um ano. Quais eram as chances dessa pessoa querer desistir? Muito grande. Muito grande. Mas tudo que leva, né? Tudo que leva um resultado leva tempo. Tudo que dá frutos leva tempo, é no longo prazo, né? Relacionamentos fundados e duradouros e, como posso dizer isso? De qualidade, de intenção, de profundidade, leva tempo. Tudo leva tempo. Experiências levam tempo, vivências, em psicologia nós falamos sobre isso. Vivências, maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com a quantidade de experiências e vivências e o que você aprendeu com isso. Existem jovens maduros e
pessoas velhas e maturas. É isso que tem. Então não tem relacionamento realmente a ver, em questão da maturidade, não tem realmente a ver com o tempo. E o que isso tem a ver psicologia com Coca-Cola, com empresa, com autoestima, com o que você tá falando? Você já vai entender. Ó, ganhei da minha amiga de psicologia. Que linda, né? A minha amiga Ju, inclusive, é empreendedora, mãe empreendedora, que faz essas do Encantei presentes e personalizados. Então, o que isso tem a ver, Dani, com autoestima, com acreditar em si próprio? Porque a autoestima é a opinião que eu tenho sobre mim mesmo. E a autoestima inabalável é a opinião inabalável que eu tenho sobre mim mesmo. Mas como construir essa opinião, essa fortaleza por dentro, né? É o que eu falo. Se você ainda não fez o workshop Autoestima Inabalável, vai lá no meu arroba, Daniela Almeida, que eu vou conseguir liberar o acesso pra você. Coloca lá, Dani, me manda o workshop Autoestima Inabalável que eu vou te mandar, tá? É privado, geralmente era pago, só era liberado para as minhas alunas. Mas comenta lá, fala lá comigo no Instagram que eu vou liberar pra você. E no workshop Autoestima Inabalável a gente fala sobre isso, né? Poder pessoal, poder posicional. O que é o poder posicional? Poder posicional é o poder que a posição me dá. Por exemplo, a Anitta, o presidente da república, um sargento do exército, o dinheiro que você possa ter, as posses, enfim. E o poder pessoal é aquele poder que fica quando te tira seu dinheiro, tira sua profissão, tira às vezes aquilo que mais vale pra você, a sua família, os seus filhos, a síndrome do ninho vazio, né? Que a gente fala em psicologia. E aí, eu tava lendo lá atrás o quadro. Se eu ficar lendo atrás também, eu tenho um toque. Então, eu tava lendo lá atrás. E o que isso tem a ver? Com a Coca-Cola, com empresas, com tempo de gestação, tempo de ideia. O que você tá falando? Bom, se a autoestima inabalável é a opinião inabalável que eu tenho sobre mim, e a autoestima é o que eu sempre digo, é o teto da casa, por baixo tem os pilares, e esses pilares são poder pessoal, autoimagem, autoconfiança, né? Isso tudo a gente consegue aprender no método MAI ou em mentoria autoestima inabalável. Então, é preciso sim construir uma autoestima inabalável, porque imagina só se essa pessoa, né, o dono da marca Coca-Cola desistisse, sabe? Porque afinal ele vendeu apenas 25 garrafas no seu primeiro ano de empresa. Será que ele conseguiu sustentar a família dele com a Coca-Cola? Será que ele conseguiu deixar um legado ou dar uma vida legal para os filhos dele com a Coca-Cola no primeiro ano? Eu acho que não. Na verdade, todas as grandes empresas tiveram desafios. Já vai entender porque eu tô falando também. Inclusive, um filme que foi um divisor de águas na minha vida, que foi o filme Walt, antes da Disney. E assim, gente, quanta dificuldade passou o Walt Disney. Ele praticamente passou fome no início do sonho. Porque assim, uma ideia, um sonho que você tem é uma plantinha que você vai regar ali no universo, digamos assim. Você vai colocar a plantinha lá no universo, a sementinha. Do mesmo jeito que a gente coloca a sementinha de cenoura na terra. E aí você vai colocar essa semente no universo e você vai plantar, colher, cuidar, ir, voltar, regar, persistir, acreditar que aquela semente vai dar uma cenoura. Exatamente. Eu sempre digo também que a nossa mente é igual à terra, né? Ela não se importa se você coloca lá uma semente de cenoura ou uma semente de veneno, por exemplo. Ambas vão prosperar, né? A terra e a mente. Eu gosto muito dessa analogia. Então, você quer, por exemplo, sei lá, abrir a sua empresa. Ótimo, é a ideia. Você coloca a ideia lá no solo. Só que será que você suporta o lapso temporal?
Porque assim, a gente sabe quanto tempo leva para uma cenoura vingar. A gente sabe quanto tempo mais ou menos leva para uma mãe receber a semente, para uma mulher receber a semente, e quanto tempo leva para que essa semente vingue, né? E nasça você, ou um bebê, ou eu, por exemplo. A gente sabe quanto tempo leva mais ou menos para uma batata vingar. Mas e a transformação pessoal? Quanto tempo leva? E a construção da autoestima? E o nascer e crescer de uma empresa, por exemplo. A Amazon começou no fundo de quintal, na garagem. E olha o que ela hoje. Será que no primeiro ano de Amazon eles explodiram de vender? Não sei a história da Amazon, não posso dizer. Mas quanto tempo leva para você se formar, conseguir aquela sua profissão, para você conseguir abrir o seu negócio e ter sucesso e ser bem sucedido por isso? Quanto tempo leva? Não sabemos. Eu sempre digo isso, que o Bob Proctor é um grande mentor para mim, e ele sempre fala muito sobre isso, né? Você precisa estar disposto, porque o meu sonho, e se a gente for falar sobre sonhos, né? Só pra contextualizar, sonhos. Antes de sair da minha cidade no Brasil, que é uma cidade pequena, que eu nasci em São Paulo, depois vim morar no Rondônia. O meu sonho era trabalhar pra mim. Por quê? Porque meu pai era empreendedor, né? Ele era empreendedor do ramo de caminhões e ele trabalhava em São Paulo com entregas e tudo mais. Ele era empreendedor e antes disso meu avô era empreendedor também. E aí eu queria trabalhar pra mim, porque pra mim sempre fez muito sentido ser dona do meu tempo, sabe? Eu sempre fez muito sentido pra mim. Então o meu sonho era ter uma família e trabalhar pra mim, porque eu queria ser dona do meu tempo. Ok, e aí nesse meio tempo eu decidi ir pra Portugal, né? Conheci o meu esposo, fomos pra Portugal, morei lá 10, 11 anos, meu filho nasceu lá, temos negócios lá, temos casa lá ainda. E aí, quando eu cheguei lá, eu precisava fazer faculdade. E foi pelo que eu fui, né, pra estudar. Fui fazer nutrição. Por quê? Porque eu tinha bulimia. Tinha muitos problemas com relação a transtornos alimentares, a aparência. Por isso que hoje eu falo de autoestima. Começou, o rolê é cumprido. Então, só que pra mim poder fazer faculdade de nutrição, eu tinha que trabalhar. E eu tinha que ter liberdade de horário. E aí, pra poder pagar a faculdade de nutrição, pra eu poder me curar da bulimia, eu fui trabalhar de estética. E aí, quando eu comecei a trabalhar com estética, o meu sonho era, fazer faculdade. Ok, consegui fazer a faculdade. Só que eu descobri fazendo estética. Fui pra estética, comecei a trabalhar. E eu fui pra faculdade, realizei esse sonho. E já trabalhava pra mim também, na área da estética. Que eu era dona do meu tempo. E aí, eu descobri que, falando sobre sonhos, tá? Sonhos, ideias que a gente planta no universo. Eu descobri que eu não ia me curar da bulimia lá na faculdade de nutrição. Então, eu elaborei um outro sonho. Ter o estabelecimento estético mais bem sucedido da minha cidade em Portugal, que era Alverca, Vila Franca de Xirra, por ali. E por que eu tô te falando sobre isso? E o que isso tem a ver? Só pra você entender, os meus sonhos foram mudando conforme eu fui galgando, conforme eu fui tendo acesso a outras coisas. E depois disso, né, o meu sonho, depois que eu consegui ter um estabelecimento estético de sucesso, o meu sonho foi ser diretora Mary Kay. Tanto que lá em Portugal eu subi um nível, ascendi um nível muito interessante na Mary Kay Portugal. E por isso, depois disso, nasceu a minha linha de cosméticos. Daniela Almeida Cosméticos está ali em cima. Aqueles cosméticozinhos ali,
em cima da mãozinha do meu filho. Lá. Steve Jobs dizia que você só pode ligar os pontos olhando para trás. Você não consegue ligar os pontos olhando para frente. E eu falo muito sobre isso, que a vida é tipo um carro que você tá andando assim na BR à noite, sabe? Você tem a gente tem ai meu Deus, os faróis. E aí você vai andando, conforme você vai andando, você vai vendo mais à frente. E pra você ver mais à frente, você tem que ir mais. E só pra finalizar essa questão de sonhos, essa questão da Coca-Cola, por que eu tô te contando sobre isso, o que isso tem a ver com autoestima, você já vai entender no final. Por quê? Eu vou te contar só mais uma coisa. Recentemente, o meu sogro, ele ama ver aquelas coisas de Largados e Pelados, sabe? E History Channel. E ele falou que ele viu um grupo de indígenas. Um grupo de indígenas, aborígenas, sei lá. E eles vivem em ocas, assim, quase não usam roupas. As mulheres usam barro no cabelo, sabe? Aquelas indígenas africanos, né? E o repórter foi lá e perguntou pra essa pessoa qual é o sonho, qual era o seu maior sonho dos indígenas. E aí ele falou assim, olha, o meu sonho é caçar, conseguir pegar um babuíno, um macaco. Porque o macaco tem uma carne muito gostosa. Era o sonho daquele rapaz. E como aquele rapaz poderia desejar uma Ferrari, sendo que ele nunca viu uma Ferrari? Como aquele rapaz poderia desejar abrir um negócio, sendo que não existe isso lá? A vida deles é caçar, pescar, conseguir alimento. O sonho dele é de acordo com o ambiente que ele está, com as pessoas que ele convive, com o que os primos dele costumam fazer. Tem um outro mentor meu que fala muito sobre isso, né? O homem não pensa, ele só repete as coisas. E talvez isso seja muito profundo e dolorido de ouvir, porque talvez você esteja pensando agora sobre o seu sonho e sobre o que você quer. E o porquê que eu tô te falando sobre isso? Porque o ambiente, em psicologia a gente fala, né? O ambiente nos molda. Se eu pegar o meu filho, Dimitri, e colocar ele lá na favela, por exemplo, da Rocinha, ele não vai mais ser a mesma pessoa. O ambiente é mais importante que a genética. Então, por que eu tô te contando sobre isso e falando sobre isso? Se você hoje tá num lugar que não te proporciona crescer, evoluir, aprender, mas você tá aqui, isso já é muito bom, porque a internet possibilita que você tenha acesso a outras pessoas, a outras ideias, a outras tribos, digamos assim. E voltando sobre aquele jovem, né, da tribo africana, como desejar viver de outra forma, sendo que tudo que ele conhece é aquilo? Então hoje pode ser sim que seja difícil plantar uma ideia e continuar, tanto a Coca-Cola. Ele teve o sonho, a imagem, o desejo de abrir essa empresa. Só que no primeiro ano ele vendeu apenas 25 latas de Coca-Cola. Talvez hoje você não saiba exatamente quanto tempo leva para realizar, né, o seu sonho, seja ele conseguir um emprego melhor, abrir o seu próprio negócio, conseguir um relacionamento, uma família, fazer aquela viagem. Talvez você não saiba exatamente quanto tempo vai levar. A gente sabe quanto tempo leva para um bebê nascer. Mas é importante que você tenha uma opinião, que você goste de você. O Bob Proctor fala muito sobre isso. Eu gosto de mim, eu me orgulho de mim, eu entendo a minha história. E um grande primeiro passo a se fazer é construir uma autoestima inabalável para conseguir isso,
pelo menos para dar início a isso. Por quê? Você concorda comigo que quem tem uma autoestima inabalável, imagina, 2 pessoas, a gente já tá quase finalizando. Coloca aqui 2 pessoas do meu lado, uma pessoa que tem uma autoestima inabalável e uma que não tem uma autoestima inabalável, tem uma autoestima miserável. Qual dessas 2 pessoas vai vender mais? A que tem ou a que não tem? Qual delas vai conseguir empregos melhores? A que tem ou a que não tem? Qual delas vai ter relacionamentos melhores? A que tem ou a que não tem? Então, independente do que você deseja, sonha, conquiste, qual que seja o seu objetivo, é possível sim, né, ter acesso a outros ambientes, outras ideias. Porque lembra da minha história? Meu sonho antes era trabalhar para mim, quando eu trabalhava no Brasil, quando eu morava no Brasil, porque a minha história, os meus antepassados trabalhavam para eles. Aí depois eu fui para Europa e o meu sonho passou a ser ter um negócio. Não, o meu sonho era, antes de ir para Europa, né, conseguir estudar fora, né? E eu juntei o útil ao agradável, quis fazer nutrição para me curar da bulimia. E aí eu descobri que não ia me curar da bulimia na nutrição. Comecei a estudar sobre a psique humana, sobre por que a gente faz o que faz. Eu percebi que não era a comida o problema, era isso aqui e isso aqui, o meu coração e a mente e coração. E por isso estou aqui hoje. E fui galgando sonhos de acordo com os ambientes que eu estava. É a mesma coisa de você ligar o seu carro à noite com seus faróis. Para ver mais à frente você tem que caminhar. E só que é importantíssimo ter uma autoestima inabalável. Eu digo que a autoestima inabalável é como se fosse o turbo do seu carro, sabe? Porque quem tem uma autoestima inabalável vende mais. Quem tem uma autoestima inabalável consegue empregos melhores. E isso você consegue aprender, claro, no workshop Autoestima Inabalável, em mentoria, comigo, no 1 a 1, e é isso que eu ensino. Porque essa minha história, toda essa minha trajetória me fez buscar essas informações. Por que que uns conseguem, outros não conseguem? O que que acontece no meio do caminho? Por que que o outro faz, o outro não faz? Por que fazemos o que fazemos? É por isso que eu sou completamente apaixonada. E bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha refletido exatamente sobre sonhos, sobre tempo, né? Sobre perseverar, é o que eu sempre digo, método, processo e passo a passo. Método, processo e passo a passo. Mesmo que a lagarta... Eita, bati na câmera. Mesmo que a lagarta queira virar uma borboleta por meio de uma pílula mágica, ir lá na farmácia comprar uma pílula mágica e tomar, não vai acontecer. Ela tem que passar pelo método, processo e passo a passo. E você tem que suportar o processo também. Aguentar a pressão. Suportar o processo. Estar disposta. Mas tenha um turbo no seu carro rumo à construção dos seus objetivos. Vai aqui no link da descrição, desbloqueia o seu acesso ao Manual do Poder Pessoal Feminino. Me chama lá no @Daniele Almeida e desbloqueia o seu acesso ao workshop Autoestima Inabalável. Até algum tempo atrás, se você vê em qualquer outro lugar, o workshop Autoestima Inabalável é pago. Mas se você me chamar lá no @Daniele Almeida, eu vou liberar ele pra você de forma gratuita. Então, se você viu esse vídeo, me chama lá, fala: Dani, libera pra mim o workshop Autoestima Inabalável. Bom, dá like aqui no vídeo, agora voltando. Dá like aqui no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente construa aí um exército de pessoas que construíram, que vão construir a autoestima inabalável, para que assim as pessoas ganhem mais, tenham empregos melhores, relacionamentos melhores e famílias melhores e, consequentemente, uma sociedade melhor. Esse é o meu objetivo, é para isso que eu vivo, o meu propósito. Beijo, tchau, comenta aqui no vídeo o que você achou, se te fez refletir e até o próximo vídeo.